Às margens do lago Giran em Enadril, uma imensa faixa de terra árida se espalhava ao norte de Death Pass. Um riacho corria ao sul para o lago Enadril, e uma encosta acima da costa noroeste ficava o castelo com vistas para o lago em todas as direções. Era um dia quente de verão, com o sol queimando a pele como agulhas afiadas. O fosso que circundava o castelo brilhava intensamente e à distância, nuvens negras, vindas da direção das montanhas, prenunciavam chuvas torrenciais. Os corvos grasnavam por perto e ambos os exércitos levantavam suas armas para a batalha, esperando pelo momento final do conflito. Graham era um homem já velho, trajando roupas caras, fantasiado de lorde do castelo como um mercador visitando um palácio. Ao chegar à tenda, Sir Graham ajustou o manto e reclamou do severo vento noroeste. Em contraste, Erika Kenweber amarrou seu cabelo em uma trança para que voasse com o vento. Sua inquietação antes da batalha era exacerbada pelos resmungos de Sir Graham. As bandeiras do clã em volta do acampamento balançavam livremente ao vento. Ao lado, os mercenários tomavam conta dos suprimentos, distribuindo flechas. Graças à boa vontade e amplo investimento do Lorde, não teremos problemas com a munição, se pelo menos o resto das necessidades fossem tão bem cuidadas por vocês, mercenários, e pelos guerreiros da 2ª Divisão. Graham assoprou seu nariz, olhando de maneira arrogante para todo o acampamento. Outro clã aliado se preparava com calma para o cerco. Um grupo de 30 elfos negros equipados com espadas finas e muito polidas e armaduras de mithril estavam espalhados sobre a bandeira negra com o brasão do lobo vermelho. Na frente, uma elfa de cabelos prateados comandava o grupo. Não se preocupem, são mercenários do Red Wolf Brotherhood. Dizem que eles, há pouco tempo atrás, dominaram um grupo de Griffon Knights em batalha de clãs. Ah, surpreendente, Graham retorquiu com um olhar preocupado. Dizem também que eles não têm nem orgulho nem compaixão, mas uma terrível compulsão a ficarem aborrecidos e abandonar aqueles que os empregam. Há pouco tempo, alguém de uma guilda comercial tentou contratá-los, mas teve sua língua cortada. Deve ter tido algo de errado. A elfa negra dirigiu seu olhar para Erika, como se notasse a espiadela que esta lhe deu. Com um movimento deliberado, Erika colocou sua mão direita ao lado esquerdo do peito, inclinando-se em reconhecimento. Sir Graham girou rapidamente a cabeça. Chega de inspeção, devemos retornar a Sir Sidhart. Se este é seu desejo, meu senhor. Antes de ela poder terminar sua resposta, já estava olhando para as costas de Graham enquanto corria em direção a seu superior no campo dos mercenários. Erika sorriu. Das várias guildas de anões, os Black Anvil eram famosos por criar e empregar mecanismos estranhos e desconhecidos. Havia rumores de que os Black Anvil tinham participado na grande tragédia ocorrida no território de Dion, quando o coração de Krumatower foi ressuscitado. Certo, seja do jeito que você quer, não tenho nada mais a dizer. Sidhart ergueu as 2 mãos e os 3 anões também ergueram as suas. Nas costas das mãos eles carregavam tatuagens com a forma de uma bigorna. Moviam suas pernas curtas enquanto conversava com Sidhart, balançava a cabeça de tempos em tempos enquanto os anões explicavam alguma coisa. Por fim, o líder dos anões trocou um aperto de mãos com Sidhart e partiram fazendo uma barulheira. Erika tossiu seco e falou cuidadosamente com uma voz um pouco alterada. Estamos adiantados, mas Sir Graham acha que a inspeção deve terminar, general. Sidhart olhou com surpresa, mas Graham moveu sua cabeça em afirmação. Já vi o suficiente da digna tropa de Sir Sidhart e espero ansioso pelo resultado da batalha, mas... Graham fez uma pausa e olhou para Erika. Erika balançou sua cabeça suavemente. Vou deixá-los a sós por um momento. Não, disse Sidhart, está tudo certo. Ela é uma empregada de confiança.
Neste caso, Graham abriu a boca para falar, mas hesitou de novo. Como podem confiar em anões? Um sorriso se espalhou pela face de Siddharth. Nunca dependi dos anões assim antes, mas seria uma ofensa não aceitar sua ajuda, considerando a sinceridade que sempre demonstraram. Parecendo satisfeito, Graham saiu sem mais nenhuma palavra, deixando Siddharth e Erika sozinhos. Não me importaria de ter saído, general, mas fico grata por ser considerada uma empregada de confiança. Teremos de conversar sobre várias coisas durante a luta e seria um problema ter que ficar repetindo tudo de novo mais tarde para você. Siddharth então completou, como se o pensamento só agora tivesse lhe ocorrido. Estamos bem adiantados, acho que você fez um trabalho excelente cuidando de todos os detalhes dos suprimentos. Erika tocou seu cabelo suavemente, demonstrando modéstia. Ela queria perguntar sobre os anões, mas decidiu ficar quieta, pois Siddharth contaria a ela na hora certa. Ele sempre criava suas estratégias sozinho e dava as instruções a seus subordinados apenas quando estes precisassem. Ela já tinha se surpreendido muitas vezes antes, mas já tinha se acostumado com sua forma inesperada de comandar. A elfa negra que liderava os Red Wolf Brotherhood estavam esperando pelos dois quando vieram do acampamento. Ela se aproximou de Siddharth e estendeu sua mão. Após um beijo delicado na mão enluvada, Siddharth disse algumas palavras de boas-vindas. Foram pronunciadas na língua dos Elfos Negros, que Erika não conhecia. A mulher sorriu de forma estranha, mas não disse nada. Retornou ao acampamento onde as raças se reuniam. Parecia que ela gostava de Siddharth. Os mercenários contratados para a defesa foram espalhados pelos muros do castelo. Enquanto cobria os olhos com a mão contra o sol, Erika inspecionava-os com cuidado. Podia ver muitos elfos com físico longilíneo e suave e pele perolada, coisa que lhe causava inveja. Alguns magos em robes brancos estavam por perto segurando suas estafes. Há cerca de 20 ou mais arqueiros acima de nós. Devemos nos preparar para qualquer imprevisto quando atacarmos os portões do castelo. Não se preocupe, Erika, Graham falou com uma voz confiante. Isto é tudo que possuem. Pode ter certeza que eles nunca empunharam armas antes. Seus arcos não podem esconder sua fraqueza numérica. Sem falar, Siddharth olhou para as defesas espalhadas nos muros do castelo e permitiu que um sorriso cruzasse na sua face. Liona. Ela é boa. Erika tinha ouvido aquele nome somente recentemente. Quando soube que a defesa do castelo tinha sido confiada a uma garota que não tinha ainda 20 anos pelo Lorde de Jiran, ela riu em total descrédito. Embora Liona Blackbird tenha comandado exércitos com sucesso em muitas outras guerras, Siddharth e Erika tinham derrotado os rivais muito mais formidáveis do que ela. Porém, havia preocupação sobre rumores de que Liona recebera proteção divina do dragão do fogo Valakas. Erika afastou esses pensamentos de sua mente. Talvez ela conheça as histórias muito bem. Mesmo assim, o seu general, bem na sua frente, poderia matar um oponente enquanto sorria. Ela não sabia o que ele estava pensando, somente que ele venceria. Ela confiaria a luta a ele e se preocuparia com os seus próprios afazeres. Repentinamente houve uma agitação entre os soldados. Muitos apontavam para os muros do castelo com expressão de descrédito. Com um ruído alto, os portões do castelo foram abertos e um elfo apareceu, vestindo uma Elven chainmail sobre sua pele de porcelana, trajando botas de platina e usando uma longa espada em sua mão. Ele levantou sua mão direita vazia em um gesto de paz. Parece que ele veio se render. O elfo atravessou a ponte sobre o fosso e se dirigiu ao local onde Siddharth e Erika estavam parados, aproximando-se cautelosamente com passos ligeiros. Curvou-se respeitosamente para Siddharth, pois ele era o líder do lado atacante. Siddharth assinou com a cabeça, mas o elfo ergueu-se e falou com uma voz elegante. Esta é uma mensagem de Liona Blackbird, que representa o Lorde na defesa do castelo de Jiran. O elfo sacou um pergaminho de seu bolso
e desenrolou com ambas as mãos. Bravo comandante e seus soldados, desejo do fundo do meu coração louvar sua ordem e dignidade. Como defensora do castelo de Girã, suplico, por favor baixem suas armas e voltem de onde vieram. A propriedade deste castelo já foi decidida há muito tempo e não há razão para uma mudança. O que quer que desejem não é algo que possam obter pelo poder das armas. Esta declaração é também um aviso. Se insistirem neste ataque impensado, certamente terão um destino cruel. Em nome de Lyanna Blackbird, comandante das defesas do castelo de Girã, nada mais a declarar. A face retorcida de Graham contrastava com um sorriso refrescante na face de Siddhart. O elfo que terminou a leitura tinha uma expressão impassível. Como todas as outras tribos da floresta que Erika conhecia, a face deste elfo não demonstrava em absoluto o que estava sentindo. Como se esperando por uma resposta de Siddhart, ele estava parado lá, sem nem piscar os olhos. Siddhart preparou a voz e então proclamou em alto e bom som: "Vá e diga à jovem mulher que você considera sua líder que não lhe causarei quase nenhum transtorno se ela gentilmente ceder o castelo." Isso é tudo. As gargalhadas podiam ser ouvidas por todo o acampamento após o brado Siddhart. No entanto, o elfo replicou sem hesitação ou mesmo um quê de agitação: "Retornarei com sua negativa ao pedido à Lady Lyanna. Agora me vou." O elfo retornou rapidamente aos portões do castelo com suas costas desprotegidas. Erika veio para o lado de Siddhart. "Se você queria deixá-los furiosos, não seria melhor ter cortado sua garganta antes de mandá-lo de volta?" "Furiosos? Isso é somente uma formalidade de cercos. Mesmo? Existem regras a serem seguidas mesmo com essa menina Lyanna?" Siddhart concordou com a cabeça. "É uma regra, tudo deve ocorrer de acordo com o desejo do castelo. Eles protegerão o castelo, nós invadiremos, expressamos nossas intenções e decidimos uma data e hora. Aqueles que quebram as regras nunca serão reconhecidos pelo castelo." "Mas isso não dá mais vantagens aos defensores do castelo?" Erika hesitou, mas Siddhart sorriu. Não importava sobre qual ótica ela olhasse os resultados da batalha, não conseguia ver nenhuma razão para que eles perdessem. Erika suspirou e relaxou os ombros. De repente, um vento rugiu das montanhas do norte.